boa noite a todos. É um prazer estar aqui na Uniswan. O Conselho parte em associação com o Instituto Chiquinha Gonzaga, que faz a parte do teatro, né? Na ideia dos conceitos de debates culturais, já tivemos a oportunidade de estar aqui com o cinema, através do filme 12 Homens e uma Sentença. Temos uma série de outros filmes, assim como temos com o Chiquinha Gonzaga outras peças. Temos o Rei Lear, né? Temos também o Casa de Bonecas, do Ibsen, Rei Lear também de Shakespeare. E a partir de junho vamos começar com, certamente, Inspetor-Geral do Gogol. É isso? E qual é a ideia? A ideia é de que existe um paralelismo dinâmico da vida dentro e fora das organizações. Que o estudo da administração não se restringe aos livros das teorias das organizações, mas que na produção cultural em geral, e a melhor produção cultural ao longo da humanidade, nós podemos extrair inúmeros ensinamentos, reflexões, referências, ilações em relação à administração. Por quê? Não há organização sem pessoas. Dentre os elementos universais das organizações, há um elemento que é fundamental, que são as pessoas. Se nós tirarmos todas as pessoas aqui da Uniswan, nós não vamos ter uma organização, vamos ter apenas um prédio. O que caracteriza uma organização são pessoas se relacionando com outras pessoas para a consecução do objetivo. Ora, quem melhor conhece a alma humana por tantas pessoas do que, efetivamente, a produção cultural no cinema, no teatro, na literatura, na música, na poesia? Essa é a ideia, esse é o conceito. Melhor do que um livrinho de autoajuda, estão lá no debate cultural, no Shakespeare. Vejam bem, nós estamos falando de uma peça, quando o filme inicial mostrou, né, feito pela televisão do Conselho, junto com o Raimundo Alberto, um filme que mostra que essa peça foi feita há 400 anos. Portanto, que relações, que inferências, que óticas, cada um de vocês, se debruçar sobre essa peça, vão conseguir extrair uma série de referências, de perspectivas, de pontos de vistas novos em relação ao mundo em geral, mas em particular, no nosso caso, em relação à teoria das organizações, aos conceitos vigentes no mundo do trabalho, no mundo das organizações. Por isso, essa peça tem 400 anos, e por isso ficará muito mais do que 400 anos próximos. Por isso que ela é uma peça eterna e morredora. Próximo. É preciso que nós compreendamos, e de certa maneira Raimundo já começou a colocar isso, que nós estamos falando de um contexto, na peça, em que basicamente é a formação do capitalismo primitivo. Capitalismo primitivo, né, que se caracterizava pela Companhia das Índias Ocidentais, Companhia das Índias Orientais, o processo de globalização também, que gerou hoje na sociedade de mercado em que vivemos. E que incrível capacidade que tem Shakespeare ao colocar nessa peça. Ela é claro, ela é mais longa, é uma peça de quase 5 horas. Nós fizemos um resumo aqui em 1 hora e 10 minutos, mas efetivamente, que capacidade ele tem de antecipar esse futuro. O administrador, quando pensa que o professor Carlos Alexandre vai trazer aqui uma bela teoria apenas, e com essa teoria, com essa técnica, com esta ferramenta, a gente vai trabalhar no mundo da organização, a gente se esquece que essa ferramenta, daqui a pouco, está superada. Se a gente não quiser mudá-la, a tecnologia avança a velocidade e as ferramentas, a velocidade orbital. A mentalidade das empresas avança a velocidade do carro de boi. O que preside o mundo do trabalho não é a tecnologia, é a cultura. E a cultura das organizações, às vezes, faz com que a gente pense que uma ferramenta é a melhor possível. A gente esquece que o revólver pode estar do lado do mocinho ou do bandido. Que ideologia, que valores, que crença. Ele nos ensinou aquela técnica. A gente acha que aquela técnica é verdade, e é. Mas se a gente não entender o contexto em que aquela técnica vai se aplicar, vai se realizar, vira uma questão de dose. Aquele remédio que a gente está trazendo para a empresa pode virar um veneno. E a reação à resistência daquela técnica, o professor falou isso.
certamente. Mas a gente não atentou, a gente ficou mitificado, apaixonado, encantado, fetichizado pela técnica, esquecendo que as organizações não são lógicas como os computadores. Quer dizer, ela não tem a mesma lógica, ela tem uma lógica psicológica, conflito, ambição, interesse, vaidades, resistências a mudanças, sentido de poder, enfim, uma série de circunstâncias ambientais, culturais, que faz com que aquela ferramenta bata naquele contexto. Por isso, é preciso a gente estar atento, não apenas... A administração é ciência social aplicada. Não é apenas uma técnica. Se fosse assim, bota os melhores técnicos, eles vão resolver o problema, a gente vai botar todos os problemas e todas as soluções no computador e manda o computador dirigir a empresa. Não é assim. Você tem que aplicar aquela técnica naquela cultura, que é diferente. Não há organizações iguais, assim como cada um de nós, como pessoas, somos diferenciados. E por isso que uma solução, que uma técnica, pode ser a solução para um caso, o remédio, mas pode ser para o outro, o veneno. É assim também na medicina, com as pessoas. E a gente precisa estar atento a isso. Daí, o entendimento da formação do capitalismo, a sociedade de mercado, a gente fala de um período que é feita essa peça em pleno período da Inquisição. Vejam bem, claramente tem na peça uma relação homossexual, assumida ou não assumida, entre o mercador de Veneza e o nobre Bassânio. E ele está colocando ali o amor de uma pessoa pela outra, do mesmo sexo. É importante que aquela época, a declaração da relação homossexual era condenado à fogueira da Inquisição. Aquela época? Ou isso não acontece, isso em muitos países ainda. Exatamente igual, vejam que a peça trata, num período de totalitarismo, a presença e a força da mulher, da judia Nerissa e da nobre Pórcia. O papel da mulher decidindo a questão, a judia fugindo da casa do pai, em busca do amor dela, na independência. Estamos falando numa sociedade em que o achatamento social, psicológico, moral, em todas as circunstâncias da mulher era brutal. Era. Será que é assim mesmo? Quando a gente vê coisas como Boko Haram, né? Como que a gente vê em todo momento, em todo o mundo, essas circunstâncias se reeditarem exatamente naquela época. Por que que Veneza fazia aquilo? Por que que Shakespeare coloca aquela questão? É a denúncia contra o homossexualismo, é a denúncia a favor da mulher. Vejam bem, o que nós estamos falando hoje? Do pagamento no Brasil? Não, no mundo inteiro, em que os salários das mulheres são, em geral, abaixo dos salários do homem no exercício do mesmo cargo. Nós estamos falando de uma relação de igualdade, mas a gente diz assim, o preconceito contra o estrangeiro, contra a escravatura, vejo, estamos falando há 400 anos, ele denunciando a escravatura, que ainda existe hoje. Por que a gente está falando hoje do trabalho decente, hein? Em todo o mundo? Estamos falando de circunstâncias antecipadas por esse processo. Isso tem a ver muito com a realidade das organizações, porque as organizações é que praticam essa realidade, esse contexto, né? Nós estamos aí, portanto, no totalitarismo religioso. Totalitarismo religioso, né? Em que cada vez mais é presente nos tempos que hoje vivemos. O estrangeiro era o judeu, na República de Veneza, mas que tinha um papel econômico fundamental na República de Veneza. Talvez os estrangeiros hoje, os imigrantes nos países, tenham um papel fundamental. Nos Estados Unidos, na Europa, quando eles chegam aqui ao Brasil, no Acre, os haitianos, e a gente diz que a gente é diferente, e a gente vê que as relações como nós tratamos os imigrantes haitianos no Acre é exatamente igual ao que acontece, aquele reação contra os
os africanos, os sírios, enfim, toda a geração que está indo efetivamente, morrendo nos mares, naqueles barcos, para chegar às circunstâncias na Itália. Pode falar. Eu posso acrescentar, quer dizer, esse preconceito, esse racismo e preconceito na Europa, hoje em dia, é muito forte. No que acontece contra os judeus, eu li recentemente o Hélio Gás, não sei se você leu no Globo, ele colocando uma coisa que eu não sabia, uma realidade histórica. Bom, eu sabia que o massacre dos judeus, que não foi só os judeus, no nazismo foram as testemunhas de Jeová, os homossexuais, os comunistas, os ciganos e os judeus. Os judeus foram em maior número. Mas acontece o seguinte, só foi possível porque havia um antissemitismo muito grande na Europa. E eu não sabia que depois que acabou a guerra, os judeus que voltaram para as suas pátrias ainda continuaram sendo perseguidos. Não sei se você deu isso. Sim, vi. Vi exatamente. As circunstâncias de hoje se reeditam sempre. Por quê? Próxima. Porque a natureza do homem, ela é permanente e universal, é verdade. O grego, o romano de séculos atrás, como ser humano, e o brasileiro hoje são iguais. O que mudam são as circunstâncias em que eles vivem. A natureza, né? Ela é fundamentalmente o homem e suas circunstâncias. As circunstâncias se alteram, mas o homem é permanentemente o mesmo. E por isso é importante entender os clássicos, porque entendendo os clássicos, nós estamos entendendo a natureza do homem, a essência do homem. Não esqueçam, não há organização que não tenha pessoas. Entender a natureza das pessoas nos torna mais consequentes, mais objetivos, mais lúcidos no processo de ação como gestor, como técnico, enfim, como profissional de administração. A ideologia dominante na construção do momento histórico. Ele estava peitando, há 400 anos, aquele momento histórico em que ele vivia. Circunstâncias em que se repetiram. Melhoraram, muitas circunstâncias melhoraram, mas outras são tão terríveis quanto são hoje em muitos lugares na face da Terra. Além disso, a força do preconceito e da discriminação no mundo do trabalho e no universo da sociedade. A pior coisa que o preconceito pode fazer com uma pessoa é fazê-la ser exatamente igual àquilo que o preconceito diz que ela é. O preconceito marca, e a questão, nós vamos ver mais adiante, a questão da dignidade pessoal do indivíduo é uma questão de permissão social. A gente vai ter mais dignidade à medida em que essa permissão social nos permitir esse exercício, porque a discriminação é grande. Será que nós tratamos igualmente nas organizações hoje? Claro que a gente está reagindo, a gente não compra mais aquele tênis que sabemos que a fábrica está explorando o menor, porque a gente tem uma consciência ética em relação a isso. Mas quanto fazemos disso ainda? Muito poucos ainda. Próximo. A pior coisa, como disse, é a dignidade humana. Já falamos, é uma questão de permissão social. Tem uma hora na peça, né, em que a criada de Pórcia, que é a Nerissa, que é a nossa querida personagem Gina, né, Gina Teixeira, né, ela diz o seguinte: a gente que é tida como sábio apenas por não dizer nada. Rapaz, ele parece que estava falando do Brasil hoje, né? Das organizações em geral. A gente não conhece pessoas em que são promovidas, pseudos líderes, que estão fortes nas organizações, porque são ausentes de corpo presente, aquele camaleão organizacional, né? Aquele que é capaz de mudar de acordo com o que o vento está ventando. Conhece? Conhece pessoas assim, não? Que lado que é o cara, né? Numa reunião de 5, ele nunca é o primeiro. Imagina, o segundo chega, começa a discutir com ele, ele vai ter que se expor. Muito menos o terceiro, porque os dois podem começar a brigar, vão pedir a opinião dele. Ele também não vai ser o quinto, porque se for o quinto, vão achar que ele não está com interesse na reunião. Ele vai ser o quarto, vai ser visto e não vai ser lembrado. Vai fazer presente de corpo, mas ausente da participação. Ele fica prestando atenção nos 4 discutindo, e na hora de ser promovido, todo mundo acha que ele concorda com ele, e aí escolhe ele, é o pseudo-líder.
Quantos são escolhidos assim, hein? Ah, sim. A gente pensa que é só na organização. E na nossa família, hein? Naquela reunião de família, no condomínio em que moramos, na associação de moradores, no grupo da igreja que a gente pertence. Será que não tem gente assim? Eu nunca me arrependi daquilo que não disse. Tem gente que é boca fechada não entra mosca, não é a nossa frase? Deixa que o tempo resolve, né? Pegaram até uma frase, o tempo é o senhor da razão, e a gente vai empurrando com a barriga, depois deixa para lá. É preciso ser visto e não ser lembrado, marcar presença estando ausente. Próximo. Tem outro momento em que Nerissa, de novo, nos diz assim, né? Diz assim, tanto se adoece por comer demais, né? Como definhar a míngua, por não comer nada. Não é, portanto, nenhuma sorte desprezível a gente se encontrar sempre no meio, nem lá, nem cá, em cima do muro. Conhece essa história? A gente não fica nem contra nem a favor. Muito antes, pelo contrário. Em matéria de principalmente, não há como não resta a menor dúvida. E a gente fica assim... Dizem as pesquisas que mais de 60% dos executivos são esse aqui, ó, dividir as diferenças. Eu chamo um subordinado, falo com ele e mando ele embora. Chamo o outro, falo com ele e mando ele embora. Isso aí já sei toda a história e decido sozinho. Eu não consigo colocar todos juntos para debater uma questão e buscar um ponto de consenso. Mas eu tenho, né, como pino de ligação todas as informações. Aquele que a sabedoria está no meio, né? Salomão nos mostra isso, né? Vamos cortar a criança em duas, metade para uma mãe e metade para outra. E aí a outra falou, eu não quero não, deixa para ela então, mas deixa a criança viva. Ele deu toda a criança para a primeira que não queria dividir. Mas quantas vezes nas organizações a gente não faz? Dividir as diferenças, né? Devagar com a dor, com a andor, que o santo é de barro, né? A gente pensa que está sendo, próxima, a gente pensa que está buscando a excelência, a melhor solução. A gente está buscando o viável, não a excelência, não o ótimo. E a busca do administrador é a busca pela excelência. E a excelência tem conflito, tem confronto, tem divergência, tem discussão, não tem acomodação, não tem conciliação, não é meio termo, não é o meio do caminho, não é perde-perde. Contemporização, bom senso, a gente sabe, né? Que é uma coisa tão absurdamente diferente, e todos acham que todo mundo tem bom senso, e cada um tem o seu bom senso, e aí, se for questão de bom senso, a administração é coisa de bom senso. Não, não é. Ela se fundamenta em conhecimento adquirido. Portanto, a gente tem que pensar aqui na ditadura da maioria, né? Achando que está sendo por consenso, ou no consenso do erro. Eu gosto de citar esse caso. Consenso do erro é que todo mundo pensa igual. Toma cuidado, hein? Se todo mundo pensar igual, tem alguma coisa esquisita. Pode ser que seja isso mesmo, mas pode ser que seja o consenso do erro. O Alfred Sloan, que tem um livro, Os Meus Anos na General Motors, foi o presidente da GM, o consultor mais importante do século XX foi Drucker. E o executivo que ele mais cita como referência de modelo de gestão é o Alfred Sloan. Esse cara devia ter um valor enorme, né? Ele perguntou uma vez para o Sloan assim, ô Sloan, por que você nunca interrompeu nenhuma entrevista comigo em 90 minutos? Há anos que eu faço consultoria aqui com você. Aí ele falou, não, mas não tem problema, porque eu descobri que 90 minutos eu tenho concentração de entender o que nós estamos conversando. Depois eu tenho que ir ao banheiro, tomar um café, fazer as coisas que tenho que fazer, mas 90 minutos eu aguento. Mas nunca interromperam o telefone, naquela época não tinha internet, né? Não tinha WhatsApp, mas nunca a sua secretária entrou aqui com um bilhetinho, sabe aquele executivo que ele está discutindo uma reunião, chega a secretária mostra um bilhete, acabou de sair, nunca ele está atento, porque conhece isso? Está sempre um bilhetinho, e o telefone toca, e é o celular, é o WhatsApp. Nunca te interromperam. Ele falou que só 2 pessoas podem me interromper. Ele era o presidente da maior empresa, né? Já estava passando até maior do que a Ford nos Estados Unidos. 2 pessoas. Falou quem? Primeiro, o presidente dos Estados Unidos. Se ligar para mim, eu atendo. Raramente o presidente dos Estados Unidos ligava para a GM, o presidente da GM. O presidente da GM é que faz o Chevrolet, esses carros grandes, né? Famosos, conhecidos, uma indústria poderosíssima. Mas ele me ligava e eu atendo. Quando ele me liga, eu atendo. E o segundo? O segundo é a minha mulher, mas ela tem juízo, não me liga nunca, então não tem perigo.
né? Então, e a outra coisa? A outra coisa é o seguinte: quando eu vejo que todos estão iguais, a gente precisa passar de um dia para o outro, uma noite no meio e Deus por cima. A gente precisa verificar se não há divergência, se não há ponto de vista distinto, porque se está todo mundo pensando igual, pode ter a unanimidade, pode ser burra, como dizia o grande intelectual brasileiro, o grande jornalista Nelson Rodrigues. A unanimidade é burra. Então, a gente tem que ter cuidado. Então, o consenso do erro. Cuidado, porque se a gente fizer consenso de erro, a gente está buscando talvez soluções viáveis, mas nem sempre as melhores. Nos diz Shakespeare nisso. Próxima. Aí diz agora a Pórcia: se fazer fosse tão fácil como falar sobre aquilo que se deve fazer bem, as capelas seriam catedrais e as choupanas seriam grandes palácios. A gente viu, né? A gente ia inaugurar o trem-bala no Brasil na Copa do Mundo, não foi isso? Na verdade, não, é um exemplo real. Se deu uma propaganda enorme que ia fazer o trem-bala. Né? Falar é fácil, o papel aceita qualquer coisa, né? Aí, ó, melhores ainda seriam as sentenças, se fossem postas em prática. Ele estava pensando no Brasil mesmo, no mensalão, no petrolão. Não é possível que não tivesse, não é verdade? As sentenças. É isso, vejam bem, a antecipação no mundo do trabalho, a inconsciência da defasagem entre a intenção e a ação, entre a teoria e a prática, entre o dizer e o fazer, entre o palavra e o gesto, entre a teoria e a ação, entre aquilo que eu proclamo e aquilo que eu faço. A sociedade brasileira, o executivo muitas vezes pensa que ao dar uma ordem, presidente da República, governador, prefeito, gerente da empresa, presidente da empresa, ele deu uma ordem que aquela ordem foi cumprida. Isso é um desejo dele, também uma ilusão, porque é uma diferença entre dizer e fazer. Aquilo que é uma ordem que às vezes está no mesmo tipo de computador, escrito direitinho, tudo certinho, cada um lê e interpreta de um jeito e aquilo acaba não acontecendo de fato. É preciso, portanto, fazer o acompanhamento, ver se aquilo está acontecendo mesmo, senão a gente vai ficar muito mais fazendo chopana do que grandes palácios. Próximo. Aí é o Mercador de Veneza. Eu sei, no meu tempo que fui estudante de administração, e tem tempo, certamente nessa sala, sou o profissional mais tempo formado aqui. Me formei em 1970, né? Mole não. Carlos Santos, você não era nascido. Em 1970, né? Então vivi 67 como estudante, 68, 69, aquele período todo. Naquele tempo não tinha literatura de administração fácil em português como temos agora, tantas facilidades, né, que vocês têm, mas às vezes se recusam a ler, né? E aí, eu sou grato. Naquela época eles nos ensinavam a ser empregado de uma multinacional, de uma grande empresa brasileira, das grandes organizações públicas brasileiras. A gente nem pensava em empreendedorismo. Hoje eu sei que o professor é outro momento. Fala nesses empregos também, mas ele valoriza o empreendedorismo, a atitude empreendedora, o risco autônomo na atividade autônoma. E aí tem o nosso banqueiro que diz: sou grato à minha sorte, mas não confio nunca no meu patrimônio a um só lugar e a um só banco. O Mercador de Veneza, né, nos primórdios do capitalismo, nos diz que o empresário raçudo é maluco, não pode confiar tudo. E ele foi maluco. Por que ele foi maluco? Pelo amor, a cegueira do amor. A cegueira do amor por Bassanio fez ele emprestar um dinheiro, avalizar um dinheiro, que ele não podia ser o avalista fiador. Mesmo ele. Portanto, o sucesso é doce. A gente que ganha um campeonato, entra no seguinte jogo, achando que já ganhou, empata de 0-0 ou perde. Isso é para provocar os flamenguistas. Tá certo? Não é verdade? É isso. É isso mesmo. Ganhou o jogo, botou sapatinho alto. Não pode facilitar. E a multa que o agiota tem direito é um pedaço da carne de Antônio. É importante a gente ter clareza com isso, fundamentalmente, né? Para a gente não cometer o erro
que não cometia o mercador de Veneza e que nós... No Brasil, o empresário só consegue ser raçudo e ousado porque o dinheiro normalmente não é dele, é dos bancos públicos. Em 68, eu era estudante, sabe, Lula? Eu cheguei numa palestra na Fundação Getúlio Vargas, e estava lá, era uma palestra do professor Glaicon de Paiva. Se você lembra bem, o Glaicon de Paiva era o ideólogo da direita brasileira. Na Fundação Getúlio Vargas, tempo da economia, onde eu estudava administração lá, o professor Glaicon de Paiva, no meio do discurso, falou: meus alunos, meus queridos, o empresário brasileiro é um híbrido roedor. Olha que coisa forte. Tem a voracidade do rato e a coragem do coelho. O que eles fazem como empresário é apenas utilizar dinheiro público oficial, vindo dos bancos públicos oficiais. Isso foi em 68. Da direita, imagina. Que coisa inacreditável. Isso é que está acontecendo ainda hoje. Claro que hoje tem um capitalismo legítimo, tem pessoas realmente colocando em risco suas atividades, tendo sucesso. O Brasil é muito diferente do que foi nesse período de lá para cá, em termos das atividades empresariais, mas esse processo histórico é importante, no momento em que a escola nos coloca de forma racional e própria e adequadamente a importância do pressuposto de que o profissional de administração, certamente aquele que está estudando aqui na SUAM, é aquele mais preparado para a atividade empresarial autônoma, para o risco da atividade empresarial. Próximo. Não é um jogo, portanto, de roleta russa. É isso que o mercador de Veneza nos ensina. Tá certo? O empreendedor não é um jogador compulsivo. Ele é um racional. Só pelo amor ele cometeu aquele erro. Não corre todos os riscos. Paga alguns pedágios. Um pedágio emocional, um pedágio da solidão. Mas é preciso a gente compreender se a gente tem realmente esse perfil empreendedor. Porque não tem nada de errado ser empregado de uma multinacional, de uma grande empresa brasileira, de uma pequena empresa brasileira, de uma ONG, enfim, das N possibilidades que o profissional de administração tem hoje no mundo do trabalho. Inclusive, importante, claro, ser atividade empresarial autônoma. Você mesmo deve enveredar pelo negócio próprio? É esse o seu perfil? Porque, às vezes, um bom músico não tem que ser um bom escritor. Claro que qualquer semelhança com Chico Buarque de Holanda será mera coincidência. Para aqueles que não acham que os livros deles são bons. Para aquele que acha, ele tem as duas competências. Tá bem? Nem da Beth Carvalho. Né? Tá certo? Mas, às vezes, há essa coincidência. Próximo. Enquanto uma porta se fecha, um portão se fecha, né? Para um, já tem outro batendo na porta uma nova oportunidade. Portanto, a oportunidade é uma questão da gente querer ver. Pior cego é aquele que não quer ver. É a cegueira da arrogância, é a cegueira da distração. Certo? E a gente não enxerga porque a gente está distraído. A gente não enxerga porque está arrogante. A gente não enxerga porque está apaixonado. E a peça nos mostra isso. Apaixonado por uma ideia, apaixonado por uma pessoa, apaixonado por uma ideologia, apaixonado por uma técnica que o professor nos ensinou aqui na SUAM, que é importante e que a gente acha que é pior do cristão é o cristão novo. Aquilo é a salvação de todo mundo, esquecendo que aquela técnica vai se superar rapidamente. Que mais do que tudo, o profissional de administração precisa aprender a aplicar bem aquela técnica, mas ele precisa aprender mais a pensar como aplicar aquela técnica. Né? Por quê? Porque é preciso ver o que é visível, mas nem sempre é visto. E a gente não vê porque o pior cego é aquele que não quer ver. Toda situação de liderança é transitória e perecível. O sucesso é doce. A gente logo se mascara. Oh, agora eu sou o campeão, e deixa de ser. O futebol é muito rico para isso. A nata do leite que está em cima é a primeira que azeda. Ela azeda e está em cima, aquela parte gostosa, e quebra a cara. Né? Portanto, foco nas oportunidades e não nos problemas que não... Normalmente nós somos treinados para resolver problemas. Nós não somos treinados para focar as oportunidades. Os problemas são questões do passado.
As oportunidades é o futuro que se abre à nossa frente. E a gente não enxerga porque a gente está focado na solução do problema. Está claro o que estou dizendo? Não é preciso que a gente esteja aberto e pensando, e a perspectiva é isso, para entender os cenários, para verificar aonde estamos e buscar as oportunidades. Qual é o negócio da Coca-Cola, hein? Quando ela terceiriza a produção de Coca-Cola no mundo inteiro. O negócio da Coca-Cola, certamente, é ao fazer o xarope. Mas ao fazer o xarope, ela faz nos Estados Unidos e numa fábrica aqui no Brasil, no Amazonas. Se não, ela terceiriza. Terceiriza a atividade fim, aliás. Qual é o negócio da Nike? É fazer tênis? Se for fazer tênis, ela tem fábrica de tênis no mundo inteiro. Está terceirizando o negócio. O que ela não terceiriza é as pesquisas do tipo de tênis que ela tem para ter o direito autoral sobre esses tênis e cobrar sobre esses tênis. Está terceirizando atividades fins. E só no Brasil a gente discute atividade fim e atividade meio. Veja bem, quando um automóvel é feito numa fábrica, no Japão, na Alemanha, na Coreia do Sul, em menos de 50 segundos, e aí ela tem, efetivamente, pegar aqui a Toyota, por exemplo, tem 500 terceirizadas para fazer um carro. E aí os 500 terceiriza para 3 mil, as 3 mil terceiriza para 20 mil, para fazer um carro. Tem 24 mil organizações trabalhando para fazer um carro em menos de 50 segundos. Nós estamos falando em processos organizacionais que não são mais verticais, que são horizontais. Próxima. Se queres emprestar o teu dinheiro, diz o mercador de Veneza, né, o Antônio, não faças isso como se fosse para amigos. É melhor emprestar como se fosse ao inimigo, pois no caso dele vir a faltar com o pagamento, é com a cara mais alegre, ou cara de pau, que tu vais extorquir do pobre coitado tudo que ele deve. Acho que ele estava falando nos bancos brasileiros hoje, né? Não é verdade? Certamente. Bancos que têm, plante uma árvore, ganham um prêmio por isso, mas cobram os juros mais extorsivos do mundo. Juros que faziam Shylock, o judeu, corar de vergonha. Não é verdade? E aí a gente está falando, né, em responsabilidade social, respeito ao cliente, ética empresarial, empresa cidadã, todas essas discussões que são importantes, mas que são ferramentas, não são ideologias. A empresa não tem a aristocracia da virtude. A empresa busca efetivamente os seus resultados. Isso faz parte de sua natureza e é bom que seja assim. Próximo. A CCAJ ainda acaba se convertendo, diz o pobre do apaixonado Antônio, o mercador de Veneza, né? Já se mostra até bondoso. Aí o Bassânio, amigo dele, que dizem que tinha uma transa entre os dois, né? Uma relação, né, afetiva, assim, não confio nessas frases doces, ditas por um biltre, né? Se o capitalismo tivesse espírito público, realmente seria o melhor regime do mundo. O banco que ri, já viram isso, não? O gerente está sempre pronto a repactuar a sua dívida, as cláusulas escorchantes, aquelas vendas casadas, plante uma árvore, direito divino da terra, direito divino da capital. No tempo do nosso amigo Shakespeare, o que havia era o direito divino da terra, do nobre. O nobre Bassânio, muito duro, porque o processo de desenvolvimento já se dava, e ao mesmo tempo querendo dar um golpe do baú na Pórcia. A natureza humana é assim, né? Casando com uma moça muito rica. E ele, né? Não é isso? Claro, ele estava sendo, né? Ele queria. Quantos não querem ajustar o hino agradável? Não é isso? É isso mesmo. Hoje, ao invés do direito divino da terra, nós temos o direito divino do capital. Se a gente olhar bem, quem manda, né? Eis o mistério da fé. O Pai, o Filho e o Espírito Santo numa só pessoa. É isso? Eis o mistério das organizações. O empregado, o cliente e os acionistas. Coisa nenhuma, eles não são iguais. Porque o empregado precisa ser bem tratado para tratar bem o cliente, para o acionista ganhar mais. Essa aqui é a verdade, na lógica da sociedade de mercado de hoje. Próximo.
Se os ofícios e os altos cargos, aí não, aí realmente o Shakespeare estava no Brasil, não fossem distribuídos de maneira corrupta, e as honrarias só fossem conquistadas pelo mérito, quanta gente que hoje é comandada não passaria a comandar? Aristocracia e democracia, sistema do mérito, né? Que se fala, base da Revolução Francesa de 1789. Igualdade, fraternidade e liberdade. E que tinha como fundamental o sistema do mérito, quer dizer, o reconhecimento que todos são iguais e que o mérito é que determinaria o progresso no mundo da sociedade, no mundo das organizações. Quando eu vejo a esquerda, Lula, discutindo a validade da meritocracia, eu fico pensando, essa turma nem sabe que não está sendo mais esquerda. Né? Porque está jogando o movimento sindical questionando o sentido do mérito. Porque isso seria um privilégio. Aí, realmente, nós estamos voltando à aristocracia. Próxima. Essa aqui é importante, hein? A aparência externa, muitas vezes, não tem nenhum valor. Nos tribunais de justiça, quantas causas de corrupção e estrago morais não são apresentadas de forma elegante, feita por uma voz bonita que disfarça as evidências do mal? Minha escolha recai sobre o modesto chumbo, que oferece mais ameaça do que prêmio, mas me consegue transmitir tanta simplicidade. Fico pensando, ao falar nisso e ver esse texto, fico pensando assim nesses empresários presos pelo juiz Aldo Moro. Eles vão ser condenados. Só que tem tantas instâncias de recorrência no Brasil que dificilmente um dia serão presos. De novo. Essa aqui é a questão. Porque vão ficar reclamando tempo na justiça, o tempo vai passando. A aparência é a essência das coisas. E nós continuamos sendo exatamente o que o país sempre nos disse. Roberto da Mata, grande fluminense, né, de Niterói, no livro Carnavais, Marandos e Heróis. Sabe com quem você está falando? É o país das carteiradas, né? E das carteiradas. Quando a gente vê um juiz da carteirada e a guarda municipal ser presa, é exatamente isso. É a aparência. Muito mais importante. Nisso, nós temos que combater como profissionais de administração, não como heróis, não como uma questão política, da politicagem partidária, não, mas como cidadãos tentando transformar, porque o processo democrático não se dá só na eleição do presidente, do governador, etc., mas no mundo das organizações. Que lá é a organização, efetivamente, que discrimina o negro, que discrimina a mulher, que discrimina o portador de deficiência, enfim, que realiza a concretude do processo de preconceito. Próxima. E aí o Shylock, né, numa palavra muito forte, que mostra a força de Shakespeare, ao falar e defender um judeu, na época que todo mundo tinha que se transformar em cristão novo, como os Oliveiras, como os Siqueiras, como os Figueiredos, como os Figueiras, e assim subsequentemente, que eram cristãos, que eram judeus, que para fugir da perseguição e da Inquisição e da fogueira, mudavam seus nomes. E aí a gente vira Siqueira, compreendendo isso. E ele defendendo os judeus naquela época, imagina. Apesar de aparentemente ter o acusado tanto, ele diz: o Antônio, sempre me humilhou, riu dos meus prejuízos, zombou de meus lucros, escarneceu de meu povo, desanimou os meus amigos, encorajou os meus inimigos. E tudo isso por quê, hein? Porque eu sou judeu? E tudo isso por quê, hein? Porque eu sou negro? Porque eu sou mulher? Porque eu sou idoso? Porque eu sou cigano? Porque eu sou estrangeiro? Podemos colocar aí o que quisermos, do preconceito. E aí vem, os judeus não têm olhos? Os judeus não têm mãos? Órgãos de sentidos, inclinações, paixões? Podemos botar os islâmicos ali também. Quem você quiser, ora. Não estão sujeitos às mesmas doenças, não se curam com os mesmos remédios, não se aquecem com o mesmo sol de verão e terem frio no mesmo inverno? Se em tudo somos iguais a vocês, temos direitos iguais em tudo também. É preciso aprender a aceitar a diferença. Esse homem estava falando isso naquilo que é o mais brutal no mundo da organização ainda hoje, de não se aceitar a diferença, de não se saber conviver com a diversidade. Wagner, a tal ponto que a empresa seleciona hoje, seleciona pessoas
muito mais afins com suas perfis. Não é assim que a gente a seleciona? Tem que ter o perfil da empresa. E aí, aí a gente está querendo pessoas que pensem, todo mundo igual, todo mundo parecido, todo mundo vira uma seita. Pois não? Não, você estava falando sobre o negro, o gênero. Eu me lembrei, eu li recentemente também os gordos, né? Que não é nem muito obeso, mas os gordos, quando vão se candidatar a um emprego, muitas vezes são discriminados, às vezes têm muita competência e são discriminados porque são gordos. É verdade. E às vezes em certos empregos até porque são feios. Feios considerados pelas pessoas que estão entrevistando, né? Tudo isso tem um perfil. E a competência e o mérito da competência não entra em questão. É isso mesmo. Próximo. A organização, fechando então, é o reduto autoritário da sociedade brasileira. Vocês escolheram a profissão certa, já disse isso aqui na Unisoa. 6 mil milhões de empregos, nós só temos 1,5 milhão de profissionais formados no Brasil em administração. Se quiséssemos cumprir a lei 4769, que está fazendo 50 anos, as cadeiras estão vazias, a gente não tem gente para ocupá-las. E aí vem o profissional de outra área, chambão, empírico, aproximativo, e senta nas cadeiras. A gente tem que ter um número maior ainda, na quantidade, mas muito maior ainda na qualidade. Mas não há organização sem pessoas, é verdade, mas não há organização que possa ter consequências mais objetivas, se ela não for bem gerida. Não há as organizações, os países não são subdesenvolvidos, como dizia o Drake, eles são subadministrados. Quando a gente olha o drama que vive a sociedade brasileira no mundo das empresas e no mundo da administração pública, a gente vê que a gente convive fundamentalmente ainda com um problema grave de gestão. Já avançamos muito, é verdade, mas estamos muito atrasados em relação... Os cursos de administração começaram nos Estados Unidos no século XIX, com Wharton University. A gente começou os primeiros cursos de administração aqui em 1950, na Fundação Getúlio Vargas. Isso é complicado, sem falar nas educações. Então, com esse sentido, que eu gostaria de concluir aqui, de se abrir tanto a mim, não sei se Raimundo vai querer falar alguma coisa, mas a gente está aberto a quaisquer perguntas, não há pergunta se tiver algum interesse, e encerrando, convidando vocês para um evento importantíssimo, que marca o jubileu de ouro da nossa profissão, 50 anos de regulamentação, que já os professores devem ter falado com vocês, o professor Carlos Alexandre, o Marum, e é importante que vocês, aqueles que possam comparecer ainda, né? Converse com o professor Carlos Alexandre, converse com o professor Miguel Marum, né? E a gente quer levar uma delegação boa, importante, aqui da Uniswan. Houve a submissão de artigos, não sei se teve participação aqui da Uniswan, mas eu fiquei muito feliz, porque o primeiro lugar, exatamente dos 6 premiados, o primeiro lugar foi de Rondônia, Carlos. Olha que coisa boa, o que mostra que não há mais, que não é a universidade XYZ, como era antigamente, que garante o resultado objetivo da formação profissional. Mas aonde você estiver, da onde for a sua origem, a educação pode lhe dar, e dá ao grupo aqui, importante da Uniswan, uma perspectiva de ascensão social, de mobilidade social. Por isso, Rondônia teve o primeiro lugar. E por isso, eu tenho certeza que estou me dirigindo a profissionais, estudantes de administração, que vão fazer acontecer na nossa profissão, e que a Uniswan, que garante a vocês uma belíssima qualidade de ensino, vai permitir a vocês a ascensão profissional, se não bastar apenas ser aprovado na faculdade, mas entender que tem que estudar para o resto da vida. Sempre, porque nós somos trabalhadores intelectuais. E o trabalhador intelectual precisa sempre rever seu conceito, reafirmar propósitos e, efetivamente, está sempre aprendendo e ensinando alguma coisa. Tenho certeza que esse fórum marcará a época na nossa história da nossa profissão. E a sua presença será fundamental, com a sua voz, com a sua palavra, com a sua contribuição. Pois não, muito obrigado.